Quero saudar a todos que nos estão não só vendo, como também ouvindo, quer seja pela rádio Alfa e Ômega 88.8, como também através deste canal de televisão e também pelas redes sociais, tanto a rede social YouTube. E é sempre um privilégio quando nos é colocado este desafio, porque servir ao Senhor não é fácil, é um desafio, mas por outro lado é um desafio que até certo ponto é agradável servir ao Senhor. Então é um privilégio também podermos estar aqui juntos, eu deste lado de cá e vocês do outro lado. Mas juntos estamos aqui com o propósito de aprendermos do Senhor e também prestarmos adoração. Mas antes de prosseguirmos, fechemos os nossos olhos, estamos na presença do Senhor e vamos orar pedindo para que Ele nos dê a sua graça, de formas que nós possamos aprender, porque vamos debruçar-nos logo após a oração sobre a sua palavra para aprendermos. Nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, nesta hora nós queremos louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Te dar graças por este privilégio que Tu nos concedes de virmos à Tua presença. E é através daquele sacrifício que foi consumado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós temos acesso ao trono da graça com confiança. E reconhecendo que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Tem chegado o momento, Senhor, de nos debruçar sobre a Tua palavra. Pedimos, Pai, que nos dê graça para podermos ministrar e não só aprendermos dela, Senhor. E nos posicionarmos como o salmista se posicionou ante a Tua palavra. Esconder esta palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. E nosso desejo, Pai, é que ela se cumpra na nossa vida, Senhor, a Tua vontade. Desde já, Pai, receba da nossa parte a nossa gratidão por tudo. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, como todos sabemos, é um momento de estudo bíblico. E trazemos como tema para nosso estudo bíblico livres do pecado pela graça. Isso é maravilhoso, quando podemos compreender a dimensão desta liberdade que o Senhor nos deu, porque Deus é quem nos concedeu essa liberdade através do sacrifício que Ele consumou na cruz do Calvário. Trouxe-nos benefícios espirituais maravilhosos. E um deles é este tema que trazemos aqui para nós meditarmos, debruçarmos sobre ele durante estes minutos que temos para aprendermos a palavra de Deus. E oro para que Deus me use como seu canal para trazer esta ministração, para que vocês aí desse lado e eu aqui deste lado sejamos abençoados, porque a espada de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Fala para vocês e também fala para mim. Não fala só para vocês, também fala para mim. Então, o tema é esse: livres do pecado pela graça. E o texto que proponho, o texto, digamos, base, ou o texto de ouro, ou como se diz, texto áureo para a nossa meditação ou para o nosso estudo nesta hora, encontra-se no livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6. Eu extraí estes dois versos do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, versos 11 e 12.
E a partir daí nós vamos desenvolver o nosso estudo nesta hora. Então, vamos ler a palavra do Senhor para podermos entender acerca daquilo que estaremos debruçados sobre ele para aprendermos. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres, em suas concupiscências. Portanto, aqui um aspecto que a palavra de Deus nos traz para nós, ou esta carta que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu aos Romanos, e esta carta se repercute para os dias de hoje, para nós, serve também para nós, o que aqui está. Esta palavra que aparece aqui neste versículo que lemos, a primeira palavra que aparece no versículo 11, que diz, considerai-vos, por outras palavras, levarmos em conta, calcular, estimar. É importante que percebamos, entendamos a dimensão desta palavra. Quando eu estou falando palavra, não estou falando da palavra considerai, mas da palavra de Deus. Considerai-vos. Portanto, devemos tomar em conta, levar em conta aquilo que a palavra de Deus fala para nós, porque ela é uma palavra que tem vida e transmite vida para nós, e vida com abundância que provém do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele diz que temos que tomar em conta, temos que levar em conta que devemos nos considerar como mortos para o pecado. Okay? Não está de maneira alguma a dizer que com a salvação de Jesus o pecado acabou. Tanto mais que nós encontramos outras palavras, que é o caso de Hebreus capítulo 12, eu gostaria de ler sem perdermos este texto básico que nós estamos meditando sobre ele. Hebreus capítulo 12, no versículo, deixa lá dizer já com exatidão, diz assim, portanto nós, visto que tenhamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Portanto, ele está aí, o pecado está aí. Não que o pecado morreu, mas nós, para ele, morremos. Mas o pecado está aí à nossa volta. Temos que ter consciência disso. Para quê? Para sabermos como nos posicionar em face daquilo que são as orientações, as indicações da palavra de Deus. Então, retenhamos isso. O pecado não morreu. Nós é que morremos para o pecado, mas ele ainda existe, está aí. Ainda existe, está aí à nossa volta. Então, mas nós, como o conselho bíblico, devemos nos considerar mortos para ele. Para nós, é fim da linha, acabou. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aquilo que nós fazíamos antes do conhecimento desta mensagem, ou daquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário para nós, acabou. Para nós, acabou. Temos que ter essa consciência e esse entendimento. Acabou. Pecado não deve ser, digamos, algo que nos influencia a voltar para a natureza pecaminosa. Mas devemos prosseguir na graça. Porque fomos, conforme o título que nós trouxemos aqui, nós fomos
libertos do pecado pela graça. E quem nos libertou foi Cristo. Por isso, devemos considerar como mortos para o pecado. E com certeza, se estamos mortos para o pecado, embora esteja e tenhamos consciência de que o pecado está aí à nossa volta, mas já não faz parte, não deve fazer parte da nossa vida. Ponto final para o pecado. Agora começamos uma outra etapa da graça. Ok? Vivos para Deus. Agora, viramos completamente costas para o pecado, é passado, embora tenhamos consciência que ele esteja à nossa volta, mas o nosso foco, a nossa atenção é para Cristo. Agora estamos virados para Cristo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É assim que nós vamos vencer, conquanto que o nosso foco esteja voltado para a pessoa certa, para o lugar certo, para aquele que consumou, para aquele que trouxe para nós esta liberdade. Olhando para o contexto desta palavra, na mesma carta que Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo 5, nós encontramos aquilo que podemos chamar a supremacia da graça. Okay? Portanto, podemos dizer aquilo que é poder absoluto e máximo. Paulo, no capítulo 5, portanto, olhando para o contexto, para nós podermos também acompanhar e percebermos acerca desta liberdade, livres do pecado pela graça. Então, nós encontramos essa declaração da supremacia da graça. Na última parte do versículo 20, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele declara o seguinte: pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que coisa maravilhosa! Ali onde outrora em nós o pecado, de certa forma, existia em quantidade mais do que suficiente, com fartura, porque esta palavra abundar tem a ver com isso. Okay? Tem a ver com isso. Existir em quantidade mais do que suficiente, okay? Fartura. O pecado era assim que nos controlava. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele completa esta declaração. Ali, onde o pecado abundou, a graça superabundou. E é maravilhoso quando nós entendemos isso. Quando nós nos percebemos isto, que aquele corpo que outrora estava dedicado a fazer coisas que desagradavam a Deus, coisas do pecado, coisas do inferno, hoje está totalmente virado para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E essa disponibilidade de nós termos o prazer de agradar ao Senhor faz com que aquilo que foi consumado na cruz do Calvário superabunda em nós. A graça superabunda em nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Nós somos livres em Cristo, podemos defraudar as bandeiras da nossa liberdade. Podemos proclamar aos quatro ventos a bandeira da nossa liberdade. Somos de facto livres. Essa declaração está aqui na palavra de Deus. Essa é uma declaração incontestável. É uma declaração que, até certo ponto, quando percebemos, entendemos isto, a dimensão destas coisas espirituais, traz para nós um gozo inefável, um gozo maravilhoso, incomparável, quando nos apercebemos disso. Vejamos só. No versículo 2 encontramos aquilo que
o grito de liberdade. E que nós podemos, cada um de nós podemos proclamar aos quatro ventos. Coração cheio e proclamarmos isso, aos quatro ventos. Diz assim lá no versículo 2. Na última parte do versículo 2, ok? Nós, os que para ele morremos. Nós, os que para ele morremos. Ele quem? Pecado. Então, morremos para o pecado. Glória seja dada ao Senhor por isso. Morremos por causa daquele sacrifício que foi consumado na cruz do Calvário. A graça entrou em nós de tal maneira que superabunda aquilo que o pecado outrora fazia em abundar em nós. Hoje, a graça superabunda, quer dizer, superou. E é bom quando nós entendemos isso. Então, quanto mais nós estamos focalizados em Cristo, mais difícil se torna que o pecado tenha influência sobre nós de maneiras a voltarmos para Ele. Mas como a graça superabunda, quando nós entendemos isto, percebemos esta dimensão daquilo que a graça faz na nossa vida, de maneira alguma temos tempo de olhar para trás. Virar e olhar para trás. Ou fazer uma retrospectiva. Ou recordarmos da velha natureza. De maneira alguma. Ficamos de tal maneira absorvidos na presença do Senhor, focalizados em Cristo, que aquela vida passou, como está declarado na palavra de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para o passado. E, desculpa, não estou sendo irônico, mas quem vive do passado é museu. No museu encontramos coisas do passado. Mas graças a Deus que essa graça em nós renova cada dia. E a nossa comunhão, dia após dia, na presença do Senhor, focalizados em Cristo, é renovada. E cada experiência que nós temos com Cristo, dia após dia, é nova. É novidade para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa-me dizer outra coisa. Para podermos perceber acerca da dimensão desta liberdade que nós possuímos através da graça. Tudo é pela graça, não é nada mérito do homem algum. Tudo que possuímos hoje, aquilo que somos hoje, a vida que nós temos hoje, tudo se relaciona conosco. É fruto dessa graça. Torna-nos diferente das demais pessoas. Não que sejamos os melhores, mas somos diferentes. A graça estabelece essa diferença. Porque, veja só, quando não há graça, o que é que existe? Desgraça. Ainda que aparentemente parece que tudo vai bem, mas vai chegar num determinado momento que outra coisa é a graça traz a paz. Uma paz genuína, verdadeira, independentemente das circunstâncias que está à tua volta. Seja ela que situação mais adversa for. Mas a graça faz com que nós tenhamos paz. Essa é uma paz interna, genuína, que vem dentro de nós, por causa dessa superabundância da graça na nossa vida. Faz com que fiquemos tranquilos. Porque sabemos que a nossa vida, que de facto não é nossa, mas pertence ao Senhor, porque nós a entregamos-la nas mãos dele, porque quem melhor do que Cristo, quem melhor do que o Senhor sabe cuidar de nós? Ninguém, senão Ele. E é melhor termos as nossas vidas nas mãos dele. A superabundância da graça faz isto, nos dá essa tranquilidade, nos dá esta paz, aquela paz que diz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Que coisa maravilhosa, desfrutar desta paz.
Há muitos desafios para os quais nós passamos e ainda vamos passar. Mas conquanto esta graça superabundar em nós, nós vamos ficar tranquilos na presença dele, e focalizados nele, Jesus. O nosso Senhor, o Cordeiro de Deus imaculado, aquele que se entregou a si para nos resgatar da posição que nós tínhamos anteriormente. A abundância do pecado na nossa vida, Jesus nos tira dessa abundância, passa-nos para a graça e passamos da abundância para a superabundância. E aparece esta paz, esta certeza, esta convicção de que Deus é aquele que tem o controle de toda a situação. E quem está com Deus, ele está tranquilo nas mãos dele. Por isso que encontramos citações na palavra de Deus falando para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas isto precisa ter graça, porque sem graça é difícil. Ficamos preocupados, desorientados, ansiosos, né? Porque não sabemos o dia da manhã o que vai acontecer. O dia da manhã está nas mãos do Senhor. Por causa dessa graça que superabunda em nós, o dia da manhã está nas mãos do Senhor. Não quero com isso dizer que não façamos planos, não planejemos, não nos organizemos, não tenhamos uma vida regrada. Não. Mas tudo isso façamos, mas temos que ter em conta uma coisa: Deus tem que estar sob o controle de tudo isso. Porque senão será em vão. É um esforço em vão. Como o salmista declara na palavra, no Salmo 127. Se o Senhor não construir a cidade, em vão constroem os construtores. Se Ele não guardar, em vão guardam os guardas. Quero dizer que tudo tem que estar debaixo do controle de Deus. A nossa vida deve estar dedicada, focalizada, entregue nas mãos dele. É o que esta liberdade que adquirimos através da graça, okay? E passamos de uma etapa para outra, de formas que agora o que deve abundar, o que deve superar a nossa vida é a graça. O salvo morreu com Cristo e com ele ressuscitou. Morremos com Cristo e com Cristo nós ressuscitamos. Sua vida anterior, portanto, aquela nossa vida anterior antes de Cristo, pecaminosa e vergonhosa, era uma total escravidão. É por isso que encontramos esta declaração, a declaração da liberdade, que morremos para o pecado. Isso aí, quando entendemos a dimensão disso, morremos para o pecado, pecado não tem influência sobre nós por causa da graça de Deus que superabunda em nossa vida. Isso é maravilhoso. Agora identificou-se com a morte e a ressurreição de Jesus e não serve mais ao pecado. Nos identificamos com a morte e a ressurreição de Jesus. Pecado, como eu disse, acabou para nós. Ponto final. Fim da picada, como se diz aí em gíria. Acabou. Agora o salvo anda em novidade de vida. Andamos em novidade de vida. À procura de novas emoções. À procura de novos caminhos. Não. Jesus já nos deu isso. Com essa graça que foi adquirida por Ele e custou um preço elevado na cruz do Calvário, Jesus já nos deu isso. Veja o que a Bíblia diz aqui, no
Mas eu gostaria de ler antes o versículo 1 para podermos entender melhor. Portanto, Romanos, estamos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Aqui há uma questão que é colocada. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta de Paulo é uma resposta peremptória. Não há absolutamente dúvidas. É uma resposta, podemos dizer assim, firme. E essa resposta firme que nós hoje temos que dar, o nosso posicionamento hoje, como crentes, como salvos, ok? Temos que ter convicção de quem de facto nós somos. E o que é que nós estamos a fazer aqui? E para onde é que nós vamos? Okay? E possamos nos posicionar de forma a darmos uma resposta clara, concisa, objetiva e de um alcance espiritual sem dimensões. E Paulo diz aqui no versículo 2, a resposta à pergunta no versículo anterior, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não tem cabimento. Não tem cabimento absolutamente nenhum. Se morremos para o pecado, por que é que vamos viver ainda no pecado? Por que é que temos que voltar ainda para o pecado? Se morremos para ele. Quem está morto, está morto. Morreu. E neste caso, esta morte podemos dizer assim por outras palavras, é uma dimensão espiritual. Isto não vem de nós, não é mérito nosso. Isso é discernido. Então, isso é uma capacidade que o Espírito Santo nos dá de formas a nós podermos entender estas coisas, discernir estas coisas. Okay. Então, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, versículo 3 continuando, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Morreu. Morremos para o pecado e vivemos para Deus. Versículo 4. Fomos sepultados, quer dizer, morremos para o pecado, fomos enterrados para o pecado, sepultados para o pecado. Como é que o pecado vai voltar a ter ação num defunto espiritual? Não pode de maneira alguma. Quer dizer, é aquilo, é fim da picada. Fim da picada do pecado acabou. Agora começa uma nova fase. Uma nova etapa. Uma nova vida. Uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Fomos sepultados. Depois, com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Morremos para o pecado, fomos sepultados para o pecado, enterrados para o pecado. Acabou por aí? Não acabou por aí. Que coisa maravilhosa. É fim de pau para nós? Não. Vira a página antiga, agora é aberta uma nova página. A página da graça. Terminou a página do pecado, agora é uma outra página. Acabou. E essa página é para ser esquecida. Completamente votada ao esquecimento. Ou, digamos, ao ostracismo. Quer dizer, completamente para esquecer. E, continuando, diz assim, portanto, morremos para o pecado, sepultados para o pecado e fomos ressuscitados para quê? Para que andemos em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Que coisa maravilhosa. Oh, Jesus é bom. Então, precisamos ter consciência destes aspectos que encontramos na palavra de Deus. O Deus da graça não somente perdoa pecadores, mas também nos liberta de pecar.
Pois a graça, além de justificar, também santifica. Que coisa maravilhosa. Veja só, essa justificação é como se nós não tivéssemos para Deus, no conceito de Deus, é como se nós não tivéssemos cometido nada. A partir daquela altura que nos posicionamos, nos entregamos ao Senhor, rendemos-nos ao Senhor, aceitamos a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele esqueceu isso. Conquanto nós não voltemos para essa velha natureza, caminhemos e avancemos na graça e mantenhamos superabundantes na graça. Glória ao nome do Senhor. Então, aprendemos aqui neste capítulo que a graça nos une a Cristo. A graça nos une a Cristo. Separa-nos do pecado e nos une a Cristo. Que coisa maravilhosa. Veja só. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Isso diz podemos ler isso no versículo 14 do mesmo capítulo de Romanos, capítulo 6. 14, lemos assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. E nos faz iniciar um novo processo de benéfica escravidão. Dantes éramos escravos do pecado, querendo ou não. O pecado nos escravizava, através do qual nós nos tornamos escravos da justiça de Deus. No versículo 18 do mesmo capítulo e 19, nós lemos o seguinte: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Éramos servos do pecado e passamos, depois da libertação, por causa dessa graça, por causa do sacrifício que foi consumado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passamos de servos, quando nós reconhecemos isso e aceitamos isso como vindo de Deus, e passamos a absorver isso, passamos a assumir isso, terminou o tempo da escravidão do pecado. E de uma forma maravilhosa, de uma forma graciosa, de uma forma prazerosa, nós passamos a ser servos, escravos da justiça, mas no bom sentido, com prazer. Porque se olharmos mais à frente neste capítulo que estamos aqui a estudar e a meditar, nós encontramos que, sabe que o pecado paga salário. O pecado paga, é um salário. O pecado dá um salário. Sabe qual é o salário do pecado? É a morte. Mas graças a Deus que nós, pela graça, aquele dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que é prazeroso nós passarmos da escravidão do pecado para sermos escravos da justiça pela graça. É um prazer. Por quê? Porque já não levamos aquela vida sem certezas. O que é que vai ser da minha vida amanhã? Não sei o que vai acontecer. Hoje não. A graça faz com que nós fiquemos tranquilos nas mãos do Senhor. Sabemos muito bem para onde vamos. O nosso caminho nos aponta para a glória, para o céu. Estamos de passagem aqui, enquanto estamos aqui neste mundo. Por isso, esforcemo-nos para viver uma vida de santidade. Isto é, completamente dedicado ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Como também está declarado em Hebreus, creio que no capítulo 12, fala sobre isso. Segui
a paz e a santificação com Deus, sem a qual não vereis. Então, precisamos levar uma vida. A graça faz com que nós penetremos numa vida de santidade. Vamos nos aperfeiçoando na presença do Senhor. Porque ela superabunda em nós de tal forma que nos aperfeiçoa à medida que nós continuamos mantendo intimidade, comunhão com Deus. Ela nos aperfeiçoa. Maravilhoso isto. Glória a Deus. E deixa-me dizer uma coisa. Estas verdades pentecostais são entendidas na base da fé. Nos posicionamos pela fé porque assim, é impossível agradar a Deus se não for através da fé. Querermos e assumirmos estas verdades para nós, como elas provêm de Deus, são de Deus e são benéficas para a nossa vida. Traz-nos graça em vez de desgraça. Traz-nos conforto, traz-nos tranquilidade. Ainda que possamos prever, entre aspas, um futuro não muito bom, mas para nós não. Nós estamos em direção ao céu. Aqui estamos de passagem. Vamos apanhar tempestades, vamos encontrar uma série de embaraços para ver se nos tiram da presença do Senhor. Mas o nosso foco, meus amados, tem que ser Cristo. Cristo. Outra coisa, se nós não estivermos proclamando o Evangelho de Cristo com essa ênfase na gratuidade da graça e na impossibilidade de salvar-se a si mesmo, okay, muito provavelmente não estejamos anunciando o Evangelho de Cristo. Só a graça é que nos salva. Não há outra coisa. Não há outro nome que deve ser pronunciado, que nos traz esta tranquilidade, esta paz, senão o nome bendito de Jesus. Jonas diz que ao Senhor pertence a salvação. Ele diz isso. E outra coisa que temos de ter em conta é que Paulo escreve aqui que precisamos de absorver, assimilar e entender no versículos 6 e 7 do mesmo capítulo. Diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Temos de ter consciência disso. O velho homem foi crucificado, está morto. Aquela velha natureza pecaminosa está crucificado com Cristo. Não, ela não nos abandona. Ela de vez em quando quer levantar da sepultura. Mas temos que nos posicionar de tal maneira, procedendo de tal maneira, que esse velho homem não saia da sepultura, mas permaneça aí. E para isso temos que ficar focalizados em Cristo. E Deus nos ajuda a nos posicionar dessa maneira. Por outro lado, nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora, somos convocados a não fingir ou ignorar o nosso velho eu, mas a refletir e a rememorar que agora esse homem de natureza caída faz parte do passado, é passado. Em seu lugar, ressuscitou em Cristo um novo homem cuja vida agora é vivida para Deus, voltada para Deus. E devemos-nos oferecer para Deus. Não mais oferecemos o nosso corpo ao pecado, porque já morremos para ele. Devemos sim oferecer-nos a Deus como ressurreto dentre os mortos, como Paulo declara aqui, no versículo 13 do mesmo capítulo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, temos que entender isso, meus amados irmãos. Já não, este corpo é um corpo que foi dedicado, consagrado, não para fazer o mal, não para fazer coisas que desagradam a Deus. A graça entrou aí e nós, este corpo nosso, foi dedicado somente para viver em função da graça. Tudo quanto nós fizemos, Paulo escreveu também isso, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, por causa desta graça que superabunda, deve ser tudo em função da glória a Ele. Em tudo o que fizemos, comer, beber, seja o que for, tudo o que nós fizemos temos de ter em conta isso. Que nós já não fazemos parte mais do pecado. Acabou, morreu. Agora fomos consagrados. Se queremos fazer alguma coisa que vá contra estes princípios que estão declarados na palavra de Deus, reflete e pensa quem você é em Cristo. O pecado não pode ter mais influência sobre a sua vida, porque você está focalizado em Cristo. E conquanto você permanece focalizado em Cristo, estas coisas todas superabundarão na tua vida. E vamos finalizar, versículos 22, 23, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de... Que coisa maravilhosa! Libertados do pecado. Outrora servos do pecado. Pecado era nosso patrão. E mau patrão. Mau patrão. Nos escravizava, nos deixava sem ação e sem perspectivas do futuro. Futuro incerto. A graça não. O nosso futuro é certo. Jesus disse: vou para o Pai preparar-vos lugar. Onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam comigo. Que futuro maravilhoso nos espera e nos aguarda. O futuro não é isto que está aqui. Aqui nós encontramos essas coisas. As adversidades estão toda à nossa volta. Não se deixe levar por esse malabarismo das coisas que estão à nossa volta. É preciso que isso aconteça. Mas o nosso foco não deve ser nas coisas que acontecem hoje. E se há alguém que está bem informado acerca das coisas que estão acontecendo ou vão acontecer, somos nós. Porque o Espírito de Deus nos revela isso. Porque a graça que superabunda em nós faz com que nós tenhamos essa capacidade de discernir isso e de tal forma que o nosso foco é para Cristo e não para as situações adversas que acontecem à nossa volta. Olhamos e reparamos e que essas situações adversas que acontecem à nossa volta nos levem cada vez mais a focalizar em Cristo, não nelas. Então, continuando. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito da libertação do pecado oferecido por Deus, a transformação de todo o ser do pecador é a vida eterna. Vida eterna é um novo tipo de vida. Amados, no conceito humano não é fácil de digerir. Precisamos mesmo de que essa graça superabunda em nós para que nós possamos entender isso. A Bíblia diz assim: aquilo que o olho jamais viu, o ouvido jamais ouviu e jamais subiram ao nosso coração, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, porque Ele nos providenciou esta maravilhosa graça, nos libertou do pecado. Estamos mortos para o pecado. Aleluia. Glória a Deus.
Vida eterna é um novo tipo de vida. O pecador o considera um favor não merecido. Este tipo de vida, esta qualidade de existência, encontra-se em uma só pessoa: Jesus Cristo. Nosso Senhor é a maneira de Paulo dizer que o Senhor nos pertence como nós lhe pertencemos. Nós o fizemos Nosso Senhor por ato de entrega. Seu senhorio se estende à maneira do nosso comportamento. Não se esqueça disso. Fique focalizado em Cristo. Porque essa graça que você tem, que superabunda na tua vida, é maravilhosa. Não deixe escapar isso. Segure e fique focalizado em Cristo. E se há alguém que nos está ouvindo e nos está vendo e ainda não tomou a decisão de se entregar a Cristo como seu Senhor e Salvador, está na hora. Arrependa-te e confesse aí onde você está. E aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, temos chegado ao fim deste estudo. A nossa oração, Pai, é que esse estudo possa impactar nossas vidas de maneiras que nós possamos entender esta dimensão da superabundância da graça na nossa vida, porque ali onde outrora o pecado havia abundado, Tu, através da libertação do pecado, através da graça, faz com que superabunde nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos focalizados naquele que é o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo e abençoa a Tua igreja nestes dias de muitos desafios, mas que nós não afastemos, não nos desviemos do nosso foco de Cristo. Que a Tua graça, Senhor, possa abundar nas nossas vidas, o Teu amor também, Senhor, e a presença do Teu Santo Espírito nos possa acompanhar dia após dia, Pai. Da nossa parte vai a nossa gratidão. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.